Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa Casa de Amor Paulo de Tarso, onde estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Mas antes de iniciar a nossa conversa, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de Amor e Bondade, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, nos amparam, para que nós possamos todos juntos entendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, Jesus amado, que tu possas ser o condutor das nossas palavras na tarde de hoje. Que assim seja. Reencarnação. Acredite ou não, ela existe, né? Bom, reencarnação, alguns acreditam, outros não acreditam. Alguns temem, outros anseiam por ela. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam, com a ajuda da ação material, executar os desígnios que Deus nos confiou. Então, escrever e reescrever a história da nossa vida, apagar aquilo que não gostamos de ter escrito. Quando nós digitamos algo no nosso computador e não gostamos, o que nós fazemos? Nós deletamos, né? Nós apagamos da memória. Quando escrevemos no papel e não gostamos daquilo que escrevemos, amassamos o papel e jogamos fora. Então, escrever e reescrever a nossa história de vida, apagar aquilo que não gostamos depois de ter escrito, será que existe uma situação que nós vivemos e que, se pudéssemos, apagaríamos da nossa mente? Eu acho que até existe, né? Só que tudo que está escrito na nossa mente não pode ser apagado. Tudo aquilo que está registrado na nossa mente não pode ser anulado. Nós não podemos apagar a nossa história. Mas existe uma saída. Nós podemos reescrever essa história, né? E isso é uma coisa realmente extraordinária, né? Nós não podemos apagar a nossa história, mas vamos reescrevê-la de uma maneira melhor, né? Quando nós começamos a reescrevê-la, nós queremos reparar as ocorrências ruins que originaram nestas encarnações coisas que não foram por nós bem escritas, né? Foram coisas que causaram danos, mágoas, desentendimentos, ingratidões, etc. Então, quando estávamos assim preparando a nossa encarnação, nós tínhamos a noção de todas as nossas imperfeições. Sabíamos que a nossa vinda aqui no corpo físico tinha que ser a mais proveitosa possível para a nossa evolução. Então, vamos colocar a nossa encarnação no mundo como um grande palco, né? É um palco onde, ora, nós entramos, representamos o nosso papel e nos retiramos quando chegar o término da peça que estamos representando, né? Hoje, o meu papel na peça que eu estou representando aqui no palco do mundo, da vida, é o de Rosa Maria. Não sei quando deixarei esse palco, nem quero saber, né? Mas estou vivendo a minha vida da maneira que eu posso, da melhor maneira que eu já posso, né? E assim é para todos nós. Então, nessa criação nós temos, né, nessa representação do palco da vida, nós temos o nosso Criador, né? O nosso Criador, que é o nosso Pai de amor e bondade e que será o diretor-geral da nossa peça, Então, ele irá analisar com todo amor, com todo carinho,
aquilo que estamos pleiteando levar a termo na nossa próxima representação, no nosso próximo papel. Claro que nós vamos querer zerar todos os nossos equívocos cometidos, nossas falhas, aquilo que deixamos de fazer, empurrando para a barriga, empurrando com a barriga para mais tarde, né? E o mais tarde chegou e nós não realizamos. Bom, então nós temos ainda muitas pendências, né, que gostaríamos de corrigir neste novo papel que nos será oferecido. Nós acreditamos que poderemos, né, envergar este papel porque nós estudamos muito, nos preparamos, tivemos incontáveis ajudas, principalmente daquele que vai ser o nosso diretor de elenco, nosso mestre Jesus, nosso irmão, nosso companheiro de todas as horas. Então, nosso diretor-geral lá, o nosso Criador, ele espera sempre o melhor de cada um de nós. Mas ele sabe das nossas limitações, dos nossos medos, das nossas dúvidas, e que o desempenho do nosso papel na peça terá muitos outros atores que nem sempre nos amarão. Então, são aqueles núcleos que pertenceremos dentro da peça. Que tipo de família nós vamos merecer nessa peça? Seremos aquinhoados com a fortuna ou teremos dificuldades neste campo? Qual foi o nosso papel com estes que estarão conosco nesta representação? Deixamos dívidas pendentes com eles? Teremos com certeza amigos no núcleo, mas teremos também desafetos. Como agimos com o nosso corpo físico? Levamos uma vida regrada, sem excessos, sem abusos de várias naturezas? Valorizamos o que recebemos? Viemos num corpo físico perfeito e saudável? Nós preservamos isso? Viemos com alguma deficiência, seja física, mental, com necessidades especiais? Como nós as recebemos? Aceitamos a nossa prova tentando vivenciá-la da melhor forma possível? Ou nos revoltamos? Deixamos de aproveitar a grande oportunidade que nos estava sendo dada, sendo oferecida para que nós nos reajustarmos e amortizarmos as nossas dívidas. Amortizar as nossas dívidas passadas, né? Quitar vai ser difícil ainda. Quais são os nossos compromissos? Já pedimos perdão a todos aqueles a quem prejudicamos? Aqueles com os quais nos comprometemos por atos errôneos cometidos? Ótimo, se já pedimos, ótimo, mas não basta pedir perdão. Nós precisamos reparar o mal que causamos, reconhecer que erramos, pedir perdão, mas corrigir, reparar aquele mal que causamos, né? Então, é a lei de causa e efeito, onde nós precisamos reajustar tudo aquilo que desajustamos. E como temos ainda muitas dificuldades de aprender pelo amor, com certeza teremos que passar por várias dessas dificuldades, né? Por dores, né? Pelas nossas inseguranças, pelos nossos medos, que nos levam a sofrer. E assim nós vamos sofrendo e vamos restaurando os nossos comprometimentos, né? Amortizando. Talvez em uma única apresentação não conseguimos corrigir tudo aquilo a que nos propomos de fazer. Quando nós estamos enumerando tudo aquilo que já aprendemos, tudo com o qual já fomos defrontados no nosso último papel, as lições que recebemos, o amor com que fomos recolhidos e tratados,
os ensinamentos que nos emocionaram e nos motivaram a melhorar, nós nos achamos aptos ao papel que escolhemos. Mas o pai, que é o nosso diretor-geral da peça, sabe que aqui no palco da vida o tratamento não será como aquele que nós recebemos no mundo espiritual, porque nós iremos conviver com pessoas com as mesmas dificuldades, com sofrimentos iguais aos nossos, com intolerância, com o desamor e principalmente com os críticos. Estes são os mais ativos. Eles questionarão o nosso papel, o nosso desempenho. Muitos daqueles em quem, em outras apresentações, nós desdenhamos, falamos mal, nos comportamos de maneira inadequada, não perderão a oportunidade desta vez de nos criticarem e de até fazerem o possível para prejudicar a nossa apresentação. Então, levando tudo isso em consideração, nosso Pai quer que nós tenhamos êxito, que a nossa apresentação seja a melhor possível, que atinja os objetivos e que possamos, no final da nossa apresentação, termos adquirido mais estabilidade, mais domínio do nosso papel, sairmos do palco com mais segurança, com certeza daquilo que é bom para nós, né? Não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam, que estão nesse mesmo núcleo, nessa mesma caminhada que nós, né? Então, que possamos ter aprendido a conviver com nossos colegas de elenco, pois nós precisamos um dos outros para que o nosso papel tenha êxito e nosso desempenho seja o melhor possível. Em vista disso, as recomendações para o nosso diretor de elenco, nosso irmão Jesus, é que ele possa nos ser apresentado tudo aquilo que está sendo programado para este novo desempenho no palco da vida. Não necessariamente todas as escolhas que nós gostaríamos de trazer, que nós tenhamos enumerado, que nós nos achamos capazes, né, de levar adiante, de resolver. Mas é uma visão daquele que nos conhece desde sempre e que sabe exatamente daquilo que nós já somos capazes de trabalhar. Porque alguns dos itens que nós pedimos, nós até seríamos capazes de cumprir, mas com certeza a maioria daqueles que escolhemos ainda não. Por quê? Quando nós estamos no mundo espiritual, nós enxergamos, né? Nós vemos, errei aqui, errei ali, não, mas isso eu vou fazer melhor. Então, nós vamos querendo, não diria quitar, mas acabar bastante, né? Com os nossos débitos, com as nossas dívidas. Nós temos esse anseio, porque nós sabemos que erramos e que não é a primeira vez que erramos, e que então nós queremos sim, dessa vez, acertar, né? Mas se nos fosse permitido escolher, e se nós já tivéssemos condições de escolher alguma coisa, né? Porque muitos de nós não têm ainda essas condições e precisa, né, que sejam escolhidos, né, por eles as provas que eles poderão suportar para vir neste corpo físico, né? Então, se fosse permitido a nós escolhermos tudo aquilo que nós gostaríamos, né, nós com certeza nos comprometeríamos muito mais, né, e iríamos acarretar muito mais dificuldades para o nosso desempenho. Então, o nosso diretor de elenco, com a ajuda de outros profissionais, que além de amorosos, são altamente capacitados para nos ajudarem nas nossas escolhas, nos mostrarão o que já podemos cumprir do papel que nos está sendo dada a oportunidade, né? Então, esses espíritos
são nossos espíritos amigos, aqueles espíritos já evoluídos, né, que têm essa tarefa de nos ajudar, de nos amparar na nossa programação reencarnatória e que estão lá, né, nos vendo num todo, sabendo das nossas condições, né? Então, começando pelo núcleo que nós iremos pertencer dentro da peça. Quem serão as pessoas com quem iremos contracenar? Quem teremos como pai, como mãe, como irmãos? Serão todos nossos amores? Com certeza não. Estamos juntos, na mesma peça, no mesmo núcleo, exatamente para junto aprendermos, né? A pararmos as nossas arestas. Então, eles nos disseram, nós vamos providenciar que você vá conviver com uma pessoa especial, um grande professor, uma grande professora, ou um personal training na arte de demonstrar como se deve praticar as virtudes que tanto você precisa. E nascemos com esses mestres que os chamamos de marido, esposa, filhos, pais, patrão, empregados, colegas de trabalho, vizinhos, etc. Nós não temos a menor condição de perceber tudo que nos é dado, tudo que nos é oferecido, porque a gente com certeza consiga levar a termo, né? Então, pela reencarnação, quis Deus que os mesmos espíritos, ainda necessitados de entendimento, se coloquem novamente em contato, para terem uma nova oportunidade de reparar em seus danos recíprocos. Assim fica claro que os nossos irmãos de difícil convivência que estão ao nosso lado são irmãos com os quais nós precisamos reescrever a nossa história para com eles. Por isso, quando formos exigidos a demonstrar paciência e resignação, ao invés de nos queixarmos, vamos agradecer pela bênção de podermos reescrever a história da nossa vida. Olhando sob este ponto de vista, vemos que as dificuldades de relacionamento se tornam menos amargas. Então, este núcleo é a família que viremos, com quem teremos que dividir nossa caminhada no palco da vida. Como nós vemos, não serão todos amistosos, será? Será que nos receberão com amor, irão dividir conosco seus saberes, seus ensinamentos, terão paciência, tolerância para com as nossas falhas? Qual é o nosso comprometimento com eles? O que teremos que ressarcir, o que precisaríamos aprender para termos uma convivência agradável? Nem todos serão nossos desafetos, né? Mas teremos também amores, amigos que virão para nos auxiliar nas dificuldades que porventura tenhamos que passar. E teremos, né? Com certeza. Então, todas essas nuances terão que ser colocadas para nós antes de entrarmos em cena. Com algumas nós vamos concordar tranquilamente, né? Mas com a maioria, com certeza, nós teremos bastante dificuldade de aceitar. Não por não querer, mas por termos medo de falhar, né? Já que falhamos mais de uma vez. Então, esse é o nosso medo, né? Então, principalmente quando temos que nos defrontar com aqueles em que nossas vidas passadas nos prejudicaram, dificultaram a nossa caminhada e que não sentimos hoje a menor simpatia. E a recíproca é verdadeira, né? Principalmente porque depois de termos vivido no mundo espiritual, aonde fomos aceitos, sem cobranças, sem julgamentos, de todos aqueles enganos que cometemos no nosso papel anterior, não fomos julgados. Então, nós não sofremos a indiferença daqueles amigos espiritual por não ter
sido capaz de fazer melhor, fomos amigos, fomos esclarecidos, né, sobre todos os pontos negativos que falhamos, principalmente aqueles que cometemos com o nosso corpo físico, com a indiferença pela dor alheia. Então, aprendemos a olhar o outro como nosso irmão de caminhada. Nosso papel foi de vilão ou de mocinho? Conseguimos chegar ao final da nossa peça com mais amigos ou com mais desafetos? Então, tudo isso é levado em conta na nossa próxima apresentação no palco da vida, durante a nossa programação. Mas nosso Pai não nos dará um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Mesmo assim, quando tomarmos conhecimento daquilo que nos espera no nosso próximo papel, momentaneamente podemos nos revoltar. Mas o amor daqueles que estão nos ajudando a preparar a nossa volta ao palco, mesmo não concordando com esse papel, com tudo que está neste papel que vamos desempenhar, nós vamos nos dando conta aos poucos da necessidade de passarmos por essas provas e de aproveitá-las da melhor forma possível. Não será dito também que nosso papel não é estanque, né? Nós, com as nossas atitudes, comportamentos, podemos sim superar, modificar, suavizando até as nossas dificuldades, obtendo êxito em muitas delas, né? No teatro ou na TV, existem pessoas que são encarregadas de trabalhar com as crianças. Elas ajudam essas crianças a decorarem os seus papéis que terão na peça, elas ajudam a colocá-la no palco para ver como elas têm que se posicionarem, com quem elas vão contracenar, como elas terão que se expressar ao contracenar com a pessoa, né? Então, tudo isso é para que elas tenham um ambiente tranquilo dentro de seus papéis, né? Que elas possam estar harmonizadas, né? Acostumadas com aquele elenco com quem elas vão trabalhar. Quem são essas pessoas? São os nossos amigos espirituais, que estarão ao nosso lado, que nos levantarão quando cairmos, quando fraquejarmos. Estes são os amigos que nós teremos também na nossa caminhada. Nós teremos também um amigo, um grande amigo, um amor, alguém que nos ama e que quer o melhor para nós. Esse alguém vai estar sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, nos consolando, enfim, alguém com quem podemos sempre contar, que é o nosso amado protetor. Mas nós precisamos entender que nenhum amigo espiritual irá intervir no nosso livre-arbítrio. Apesar do nosso livre-arbítrio ser uma concessão divina, né, e que pode nos ser retirado quando nos comprometemos em demasia. Mas mesmo não interferindo, eles estarão ao nosso lado, né, aguardando que nós possamos nos acalmar, raciocinar e finalmente receber ajuda. Né? Então, como nós podemos ver, a reencarnação nos traz muitas possibilidades, né, de melhora, mas também de errarmos, porque quando nós voltamos ao corpo físico e nos deparamos com tudo que existe ao nosso redor e que podemos ter, o que podemos fazer, muitas vezes acabamos nos perdendo, né, neste labirinto de ofertas que nem todas nos convêm, né? Mas será que iremos discernir? Ou iremos nos jogar de cabeça em tantas ofertas à nossa disposição? Afinal, se está no mundo, devo aproveitar, devo ser feliz. Sim, devemos aproveitar, devemos ser felizes, mas será que tudo que nós podemos nos convém? Será que isso que nós chamamos de aproveitar, de ser feliz, não está interferindo na vida das outras pessoas que nos acompanham nessa jornada?
além da nossa própria vida, é claro, né? O nosso descaso, o nosso desamor por elas, que aceitaram vir conosco para nos ajudarem, estamos de alguma forma retribuindo? Se nós estamos usando essas oportunidades para ferir, para magoar, passar por cima daqueles que consideramos nossos inferiores, sejam eles animais, pessoas, qual será o resultado de tudo isso? Estaremos acarretando dores para nós. Dores que teremos que corrigir. Ah, mas eu só estou cobrando o que me fizeram. Não. Só o nosso Pai de amor e bondade tem o direito de cobrar qualquer coisa de nós. Só Ele sabe exatamente dos nossos comprometimentos e sabe também a maneira que nós devemos ressarcir esses comprometimentos, né? Lembrando sempre que existe injustiça, sim, mas nunca o injustiçado, né? E este companheiro de elenco, ele está nos proporcionando a oportunidade, através dos sofrimentos, de resgatarmos os nossos débitos, né? No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido do amor e da caridade? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quem pratica a benevolência quer bem a todas as pessoas, é bem intencionado. Quem pratica indulgência é benigno, tolerante, compreensivo, pronto a perdoar. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é aquela verdadeiramente generosa, com muita misericórdia, com esquecimento das ofensas, sem pensamento oculto, evitando ferir o amor próprio do adversário. A segunda é a em que o ofendido impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Então não há benevolência, né? Um exemplo para que a gente possa entender melhor, né? Suponhamos que quando jovem, quando adolescentes, discutimos com nosso pai, com nossa mãe, ou com nossos irmãos, ou com algum parente, com algum amigo, né? Então nós ofendemos muito essas pessoas, né? Fomos agressivos, machucamos muito a pessoa, e isso está marcado em nossa vida. Então suponhamos que nós já nos arrependemos daquilo que fizemos, mas que até hoje nós não conseguimos pedir perdão para essa pessoa. Podemos supor que por uma infelicidade essa pessoa já tenha desencarnado, né? E não nos desculpamos, não pedimos perdão. Certamente isso está muito marcado na nossa história de vida e deve estar nos causando com certeza muitos remorsos. Então nós temos passos para reescrever essa história. Lembrando que quando éramos adolescentes não é uma justificativa, porque tudo que nós temos está escrito na nossa consciência, né? Mas quando nós éramos adolescentes, nós não tínhamos a visão que nós temos hoje, não tínhamos noção de que aquilo causaria tanto mal para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos ou para os nossos amigos. Foram palavras de boca para fora, né? E claro que se nós tivéssemos mais informações, mais conhecimentos, mais evolução, nós não faríamos aquilo, né? Não magoaríamos aquelas pessoas do jeito que nós magoamos. E agora que nós temos esse conhecimento, por que continuamos vivendo com remorso e angustiados, né? Por que não resolvemos essa situação que está nos atormentando? Vamos deixar a timidez e o orgulho de lado e vamos reescrever essa parte da nossa história. Não vamos esperar mais, vamos em frente, peçamos perdão para as pessoas que nós ofendemos, para a pessoa que nós fomos agressivos, mesmo que essas pessoas já estejam desencarnadas, porque elas continuarão vivendo e vão nos ouvir e ficarão muito felizes conosco. Então, prestemos muita atenção, estamos com uma oportunidade muito preciosa de reescrever na história da nossa vida aquilo que nós gostaríamos de já ter escrito. Quantas vezes nós dizemos depois de ter agido errado: ah, se eu pudesse, fazia tudo diferente. A oportunidade está aí,
Basta nós querermos. Então, que a nossa apresentação no palco da vida, como o personagem que nos foi destinado, seja sempre de progresso e de evolução no bem. Que possamos fazer deste papel a melhor personagem da nossa caminhada. Então, que cada um de nós possa repensar a melhor maneira de reescrever a sua história. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós.